Há alguns anos, invadi minha própria casa. Tinha acabado de chegar, era cerca de meia-noite no inverno de Montreal. Tinha visitado meu amigo Jeff do outro lado da cidade. O termômetro na varanda marcava 40 graus negativos. E não se preocupe em perguntar se era Celsius ou Fahrenheit. As duas escalas coincidem em 40 graus negativos. Estava muito frio. E enquanto estava na varanda vasculhando meus bolsos, descobri que não tinha minhas chaves. De fato, podia vê-las pela janela, na mesa de jantar, onde as havia deixado. Rapidamente, dei a volta e tentei abrir as outras portas e janelas, e estavam todas trancadas. Pensei em ligar para um chaveiro. Pelo menos eu tinha meu celular, mas à meia-noite poderia demorar para um chaveiro aparecer. E estava frio. Eu não podia voltar para a casa do meu amigo Jeff porque tinha um voo para a Europa cedo na manhã seguinte e precisava pegar meu passaporte e minha mala. Então, desesperado e congelando, achei uma pedra grande e quebrei a janela do meu porão. Limpei os pedaços de vidro, me arrastei pela janela, achei um pedaço de papelão e o prendi na abertura, pensando que, pela manhã, no caminho para o aeroporto, poderia ligar para a administradora para pedir conserto. Ia sair caro, mas provavelmente não mais caro do que um chaveiro na meia da noite. Então, nessa situação, achei que daria na mesma. Bem, eu sou um neurocientista e conheço um pouco de como o cérebro se comporta sob estresse. Ele libera cortisol, que eleva os batimentos cardíacos, modula os níveis de adrenalina e obscurece seu pensamento. Então, na manhã seguinte, quando acordei, depois de dormir muito pouco, preocupado com o buraco na janela e em me lembrar de ligar para a administradora, com a temperatura congelante e com as reuniões que teria na Europa, e, você sabe, com todo o cortisol no meu cérebro, meu pensamento estava nebuloso, mas não sabia disso, porque o pensamento estava nebuloso. E apenas quando cheguei no balcão de check-in no aeroporto, percebi que não estava com o meu passaporte. Então corri para casa na neve, no gelo. Em 40 minutos, peguei meu passaporte, corri de volta ao aeroporto e cheguei bem a tempo. Mas tinham dado meu lugar para alguém, então fiquei no fundo do avião, próximo aos banheiros, num assento não reclinável, num voo de 8 horas. Bem, tive muito tempo para pensar naquelas 8 horas sem sono. E comecei a me perguntar, existem coisas que posso fazer, sistemas que posso criar, para impedir coisas ruins de acontecerem? Ou pelo menos, se acontecerem, que tenham menor probabilidade de ser uma catástrofe total. Comecei a pensar sobre isso, mas meu pensamento ficou mais claro apenas um mês depois disso. Eu estava jantando com um colega, Danny Kahneman, ganhador do Nobel, e de uma forma envergonhada, lhe contei da janela quebrada e, bem, do passaporte esquecido. E o Danny me contou que estava praticando algo chamado de perspectiva em retrospecto. Ele conheceu o conceito com o psicólogo Gary Klein, que escreveu sobre isso alguns anos antes, também chamado de pré-mortem. Você sabe o que é pós-mortem? Quando um desastre acontece, uma equipe de especialistas chega para tentar entender o que deu errado, certo? Bem, no pré-mortem, como o Danny explicou, você olha para o futuro e tenta descobrir tudo o que poderia dar errado e tenta descobrir o que pode fazer para impedir que essas coisas aconteçam ou para minimizar os danos. Então, o que quero mostrar hoje são algumas coisas que podemos fazer seguindo a ideia de pré-mortem. Algumas são óbvias, outras nem tanto. Vou começar pelas óbvias. Na sua casa, determine um lugar para as coisas que se perdem facilmente. Isso parece senso comum, e é, mas tem bastante ciência por trás disso, com base na forma como nossa memória espacial funciona. Existe uma estrutura no cérebro chamada hipocampo, que evoluiu durante dezenas de milhares de anos para manter controle do lugar de coisas importantes. Onde o poço está, onde os peixes estão, onde as árvores frutíferas estão, onde as tribos amigas e inimigas vivem. O hipocampo é a parte do cérebro que fica maior em taxistas londrinos. É a parte do cérebro que permite os esquilos encontrarem nozes. Caso esteja se perguntando, alguém de fato conduziu o experimento no qual cortaram o olfato dos esquilos e eles ainda conseguiam encontrar as nozes. Eles não usaram o olfato, estavam usando o hipocampo, um mecanismo ultrassensível do cérebro que evoluiu para encontrar coisas. Ele é realmente bom para coisas que não mudam muito de lugar, mas não tão bom para coisas que se movem por aí. É por isso que perdemos chaves de carro, óculos e passaportes. Escolha um lugar em sua casa para deixar suas chaves.
Um gancho na porta, uma tijola decorativa. Para seu passaporte, uma gaveta específica. Para seus óculos, uma mesa específica. Se determinar um lugar e for cuidadoso com isso, suas coisas sempre estarão lá quando for procurá-las. Em viagens, tire uma foto dos seus cartões de crédito, carteira de motorista, passaporte e envie por e-mail para você mesmo, para que fique na nuvem. Se essas coisas forem roubadas, pode facilitar sua reposição. Essas coisas são bastante óbvias. Lembre-se, quando você está estressado, o cérebro libera cortisol. O cortisol é tóxico e causa pensamento nebulado. Parte da prática do pré-mortem é perceber que, sob estresse, você não vai estar na sua melhor forma, e você deveria criar sistemas. E talvez não exista situação mais estressante do que enfrentar uma decisão médica. E em algum momento, todos nós vamos viver essa situação, na qual temos que tomar uma decisão muito importante sobre o futuro dos nossos cuidados médicos, ou de algum ente querido, para ajudá-los em uma decisão. Então quero falar sobre isso. E vou falar de uma condição médica bem específica, mas isso se aplica a todos os tipos de decisões médicas e também para decisões financeiras e decisões sociais, qualquer tipo de decisão que tenha que tomar que se beneficie de uma avaliação racional dos fatos. Suponha que seu médico lhe diga: recebi seus exames do laboratório, seu colesterol está um pouco alto. Todos sabem que colesterol alto está associado com risco maior de doença cardiovascular, ataque cardíaco e derrame. Então você pensa, colesterol alto, não é bom. E o médico diz: vou prescrever um medicamento que vai te ajudar a baixar o colesterol, a estatina. Você deve conhecer as estatinas e sabe que é um dos medicamentos mais receitados no mundo e provavelmente conhece alguém que as tome. Então você pensa, dá estatina. Mas você deveria fazer uma pergunta neste ponto, a respeito de uma estatística sobre a qual a maioria dos médicos não gosta de falar e empresas farmacêuticas gostam menos ainda. Sobre o NNT. O que é isso, esse NNT? É o número de pessoas que precisam usar o medicamento ou ser submetidas à cirurgia ou a qualquer procedimento médico antes de uma pessoa apresentar melhoras. E você pode estar pensando, que estatística louca é essa? O número deveria ser 1. Meu médico não deveria receitar algo para mim se não vai me ajudar. Na verdade, a prática médica não funciona dessa forma. E não é culpa dos médicos. Se é culpa de alguém, é de cientistas, como eu. Ainda não compreendemos muito bem os mecanismos subjacentes, mas a GlaxoSmithKline estima que 90% dos medicamentos funcionam em apenas 30 a 50% das pessoas. Então, o número necessário de tratamento para a altamente receitada estatina, qual você acha que seja? Quantas pessoas precisam tomá-la antes de alguém ter melhoras? 300. Isso de acordo com pesquisas feitas pelos pesquisadores Jerome Groopman e Pamela Hartzband, confirmadas independentemente pelo Bloomberg.com. Eu mesmo chequei os números. 300 pessoas precisam tomar o medicamento por 1 ano antes que um ataque cardíaco, derrame ou outro evento adverso seja prevenido. Então você pode estar pensando, bom, uma chance em 300 de diminuir meu colesterol. Por que não, doutor? Pode passar a receita. Mas neste ponto, você deveria pedir outra estatística. Me fale dos efeitos colaterais, certo? Para esse medicamento em particular, os efeitos colaterais ocorrem em 5% dos pacientes e incluem coisas terríveis. Dores debilitantes nos músculos e articulações, desconforto gastrointestinal. Então você pensa, 5%? Não é provável que aconteça comigo. Vou tomar o medicamento. Mas espera um minuto. Lembre-se que, sob estresse, não pensamos claramente. Então, imagine como lidar com isso antes, para que não precise criar uma linha de raciocínio na hora. O medicamento é tomado por 300 pessoas. Uma pessoa obtém benefícios. 5% dessas 300 têm efeitos colaterais, são 15 pessoas. Você tem 15 vezes mais chance de ser prejudicado pelo medicamento do que de ser ajudado. Não estou dizendo se você deve ou não deve tomar a estatina. Estou dizendo que você deve ter essa conversa com seu médico. A ética médica requer isso e faz parte do princípio de consentimento informado. Você tem o direito de ter acesso a esse tipo de informação para começar a conversa sobre você querer ou não assumir esses riscos. Você deve estar pensando que tirei esse número do nada, só para chocar, mas de fato é bem típico esse número necessário de tratamento.
Para a cirurgia mais amplamente executada em homens acima dos 50 anos, remoção da próstata devido ao câncer, o número necessário de tratamento é 49. Isso mesmo, 49 cirurgias são realizadas para cada pessoa que apresenta melhoras. E os efeitos colaterais, nesse caso, ocorrem em 50% dos pacientes. Eles incluem impotência, disfunção erétil, incontinência urinária, lacerações retais, incontinência fecal. Se você tiver sorte e for um dos 50% que tem esses sintomas, eles vão durar apenas 1 a 2 anos. Então, a ideia do pré-mortem é pensar antes do tempo. O que você poderá perguntar para levar a conversa adiante? Você não vai querer ter que pensar em tudo isso na hora. E você também precisa pensar em fatores como qualidade de vida, porque muitas vezes você tem uma escolha. Quer uma vida mais curta e sem dor, ou uma vida mais longa, que pode trazer muita dor até o fim? Essas coisas devem ser discutidas e pensadas agora, com sua família e entes queridos. Você pode mudar de ideia no calor do momento, mas pelo menos você exercitou esse tipo de pensamento. Lembre-se, sob estresse, nosso cérebro libera cortisol. E uma das coisas que acontece nesse momento é que vários sistemas se fecham. Existe uma razão evolutiva para isso. Cara a cara com um predador, você não precisa do sistema digestivo, ou de sua libido, ou de seu sistema imune, porque se o seu corpo está gastando metabolismo com essas coisas e você não reage rápido, pode virar almoço de leão. E aí, nada disso importa. Infelizmente, uma das coisas que param de funcionar em situações de grande estresse é o pensamento lógico, racional. Como Danny Kahneman e seus colegas mostraram, então precisamos nos treinar para pensar no futuro, para esses tipos de situações. Acredito que o ponto importante é reconhecer que somos falíveis. Todos vamos falhar eventualmente. A ideia é pensar antes o que podem ser essas falhas, para criar sistemas que ajudarão a minimizar o dano ou prevenir, antes de tudo, que coisas ruins aconteçam. Voltando àquela noite de neve em Montreal, quando voltei da minha viagem, a imobiliária instalou uma fechadura com combinação ao lado da porta, com uma chave para a porta e uma senha fácil de lembrar. Tenho que admitir, tenho pilhas de correspondência que ainda não foram lidas e pilhas de e-mails que ainda não vi, ou seja, não sou todo organizado. Mas vejo a organização como um processo gradual e estou chegando lá. Muito obrigado.